Eu sou o professor Carlos Campos e hoje vamos estudar o fenômeno, da reflexão total. Primeiro entendendo o que é ângulo limite. Vejamos o seguinte, eu fiz aqui quatro desenhos, começando olhando para cá. Em todos eles eu coloquei a água embaixo e o ar em cima. Lembrando que o ar é onde a velocidade da luz é maior e onde o N, que é o índice de refração, é o menor de todos. Então aqui eu fiz um raio luminoso passar do ar para a água. Bom, do ar para a água está passando do meio menos refringente para o mais refringente. Em vez dele seguir em frente, o que ele faz? Se aproxima da normal. O que não podemos esquecer é que toda vez que um raio incide, mesmo que haja refração, a reflexão é inevitável. Sempre vai ter aqui uma reflexão. Entendeu? Sempre vai ter. Mas nós estamos preocupados com a refração. Por isso eu só desenhei o raio refratado. Mas na realidade também teria aqui um refletido. Ok? Bom, aí o que acontece? Vamos imaginar, primeiro, que esse raio luminoso estivesse aqui na perpendicular. O que ia acontecer? Ele passaria sem sofrer desvio, não é isso? Bom, agora, eu inclinei um pouquinho. O que aconteceu? Repare, uma inclinação aqui maior, teve uma inclinação menor aqui. Esse aqui, o que aconteceu? Ele se aproximou da normal. Aí vem para cá. Imagine que esse raio aqui vai cada vez chegando mais perto da fronteira. O que vai acontecer? Cada vez que isso aqui chega para cá, esse aqui se aproxima mais da normal. Vai chegar uma hora que o raio luminoso, fazendo praticamente 90 graus aqui com a fronteira, o que vai acontecer? Esse raio refratado chegou até aqui. Repare que não tem como ele passar daqui. Porque o maior ângulo de incidência que eu posso ter é esse aqui, ó, perto de 90, praticamente 90 graus. Então esse ângulo aqui chama-se ângulo limite. Porque não tem como se aproximar mais. Agora vamos ver o contrário. Vamos fazer o raio agora voltar daqui para lá. Pelo princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Repare, eu fiz o desenho, só que agora está passando da água para o ar. Então, o raio luminoso veio aqui, como agora está passando do meio mais para o menos, o que aconteceu com ele? Se afastou da normal, contrário dali. E aqui, repare que o desenho é bem parecido. Quando eu chegar aqui nesse ângulo limite, o que acontece? A refração não tem mais como continuar. Ou seja, a partir desse ângulo aqui, qualquer ângulo que eu tentar aumentar um pouquinho aqui, o que vai acontecer? Não vai ter mais refração. Todo raio luminoso que bater aqui vai sofrer uma reflexão. A gente chama de reflexão total. Ou seja, o que é ângulo limite? É o maior ângulo, quer dizer, em que eu posso ter, a partir do qual eu vou ter a reflexão total. Então eu coloquei aqui, quando o ângulo de incidência for 90 graus, ó bem esse aqui, o ângulo de incidência, está aqui, esse aqui, for 90 graus, o que acontece? O ângulo de refração vai ser esse aqui, o chamado ângulo limite. Então eu botei, o que é ângulo limite? É o ângulo de incidência, que é a partir do qual a reflexão total. Então aqui, a reflexão total vai ocorrer aqui, Porque a partir desse ângulo, se eu aumentar um pouquinho, o que vai acontecer? A reflexão vai vir toda para cá, não vai passar para o outro lado. O raio luminoso vai vir todo para cá. Ou seja, tudo que bater aqui vai voltar. Então eu coloquei, o que é ângulo limite? É o ângulo de incidência, que é a partir do qual a reflexão total. Repare que aqui, quando o índice de refração, quando o raio luminoso passa do menor para o maior, sempre vai ter a refração, não tem problema. O problema é aqui, quando o raio luminoso passa do meio mais para o menos, aí sim que eu não vou conseguir ter um ângulo maior que esse, para poder ter refração. Então aqui nesse caso, nós temos a reflexão total. Então a reflexão total só vai ocorrer quando? Quando o raio luminoso passar do meio mais refringente para o menos refringente. E o que tem que acontecer? O ângulo de incidência tem que ser maior do que esse ângulo aqui. Se isso aqui for 30, por exemplo, o ângulo limite, vai depender de do N daqui, Se aqui o ângulo for 30, então qualquer ângulo maior do que 30 de incidência, esse raio luminoso vai sofrer uma reflexão total. Por isso que eu coloquei aqui, O que é ângulo limite? É o ângulo de incidência, que é a partir do qual a reflexão total. Aí, aplicando a lei de Snell,
Aí nós temos o n maior, que seria o n daqui, né? Vezes o seno desse ângulo aqui, que é o ângulo limite, vai ter que ser igual ao n daqui, que é o n menor, que no caso é o do ar, que é 1, vezes o seno desse ângulo, que é 90 graus. Né? Olha aqui, né? Então, vamos lá. O n maior vezes o seno do L vai ser o n menor, seno de 90 é 1. Bom, então vai dar que o seno do L, passa isso aqui para baixo, vai ser o n menor sobre o n maior. Então, você, para calcular o ângulo limite, que é esse ângulo aqui, ó, o que você tem que fazer? Você tem que dividir o índice de refração do meio menor, né, sobre o índice de refração que tem o n maior. Aí você vai achar esse ângulo limite. Essa é a relação que a gente vai utilizar. Ok? Vamos ver agora as duas condições para que haja a reflexão total. Foi o que nós vimos, né, naqueles desenhos. Então, eu coloquei aqui, ó, condições para ocorrer a reflexão total. São duas condições. As duas têm que ser satisfeitas. A primeira, o raio luminoso deve passar do meio mais refringente para o menos. Ou seja, tipo da água para o ar, né? Do vidro para o ar. Sempre do mais para o menos. Segunda condição, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. A partir do ângulo limite, reflexão total. Aí eu botei. Para ter reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Aqui eu dei um exemplo. Eu coloquei. O raio luminoso passa de um meio B, está aqui o meio B, cujo índice de refração é raiz de 2. Então, o N do B é raiz de 2. Para o ar. É obrigado a ser o ar? Não. Qualquer meio que o índice de refração seja menor que raiz de 2. Eu botei o ar porque o ar é mais fácil. Calcule a partir de que ângulo de incidência, está aqui o ângulo de incidência, haverá reflexão total. Então vamos ver. Primeira condição. O raio luminoso tem que passar do meio mais para o menos. Ok, está satisfeita a condição. Se fosse daqui para cá, não haveria reflexão total. Só do mais para o menos. Segunda condição. O ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Então temos que calcular esse ângulo limite, né, para que haja reflexão total. Lembrando, né, daquilo que nós colocamos ali, qual é a formulazinha? O seno do ângulo limite é o índice de refração, eu boto assim, o n menor sobre o n maior. E será que eu não vou me confundir qual que está em cima, qual que está embaixo? Não, porque o seno de um ângulo, né, tirando de 90 graus, sempre é menor que 1. Então é claro que o numerador sempre vai ser menor que o denominador. Né? Não existe seno maior que 1. Por isso que é fácil guardar que o n menor sempre em cima e o n maior sempre embaixo, para dar um resultado menor do que 1. Então vai ficar. Vamos descobrir esse ângulo aqui. Então o seno do ângulo limite vai ser. Qual é o ângulo? O n menor? É o do ar, é 1. E o maior é raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, né, vamos racionalizar. Multiplica pela raiz de 2, vai dar que o seno do ângulo limite vai dar raiz de 2 sobre 2. Bom, se o seno de um ângulo, né, menor que 90 graus é raiz de 2 sobre 2, nós já sabemos que esse ângulo só pode ser quanto? 45 graus. Então a pergunta dele, calcule a partir de que ângulo de incidência haverá reflexão total. A partir desse aqui, ó, 45 graus. Por quê? O que acontece? Se esse ângulo aqui for menos que 45, vai passar para o outro lado, vai ter refração. Agora, se você aumentar aqui, passar de 45, a partir de 45, o raio luminoso já vai bater aqui e vai voltar. Então, para haver reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser de 45 para mais. Qual é a pergunta? A partir de que ângulo? A partir de 45 graus. Se ele falar assim, se esse ângulo for 60, reflexão total. Se esse ângulo for 30, não vai haver reflexão total, porque não chegou a 45. Ok, gente? Então, a partir de 45, reflexão total. Que é a pergunta dele. A partir de que ângulo de incidência haverá reflexão total? A partir de 45 graus. Ok, gente? Então, ficamos por aqui. Se eu te ajudei, bota aí um gostei, se inscreve no canal e nos encontramos no próximo vídeo.
Obrigado!